Executivo de futebol do São Paulo explica estratégia em vendas de jogadores da base do tricolor paulista. Rui Costa participou recentemente do podcast Canal do Denilson Show no YouTube, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas no YouTube. Todavia, alguns trechos da conversa já foram divulgados. A entrevista na íntegra vai ao ar agora, hoje, às 19 horas, está passando, né, que eles colocam como estreia, mas já foi gravada a entrevista do Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo. Em um deles, ele explica a estratégia do clube na venda de atletas, visto que as atitudes tomadas pela diretoria receberam muitas críticas pelos torcedores. Eu vou colocar na tela o que disse o Rui Costa, para a gente também ter a aspa certinha na íntegra. Vou compartilhar a tela com vocês, para a gente ver certinho o que disse o Rui Costa. Deixa eu dar um refresh aqui. Que é absolutamente condizente com os processos de comparação, né? Quando você olha as vendas que nós fizemos e você vê a venda que outros clubes fizeram, as diferenças são gritantes. Mas a gente tem que fazer uma ampliação desse recorte, né? O São Paulo vendeu o Gabriel Sara por um valor absurdamente alto, com o tornozelo machucado. O São Paulo vendeu o Beraldo por um valor absurdamente alto em termos de mercado. O São Paulo vendeu o Diego Costa por um valor absurdamente alto, considerando que ele nem era titular do time. Zagueiro, sim. Por quê? Porque o mercado ele é muito fruto daquilo que está acontecendo, dos movimentos que são feitos, das leituras que o mercado faz. Tu está fragilizado, então eu vou comprar o teu carro por um valor menor. Mas mais do que isso... Esses atuavam já no profissional, né? Sim, mas aí entra uma questão que é difícil, eu vou ter muito cuidado com as palavras para não ser mal interpretado, né? O que hoje é um processo crítico, talvez daqui a 6, 7 meses, continue sendo um processo crítico mais contundente, em relação até o que eu vou dizer aqui agora, mas pode ser que daqui a 5, 6 anos, alguém diga assim, não é que aquele gaúcho tinha razão? As vendas que nós fizemos, que foram fundamentais para o prosseguimento do processo de futebol do São Paulo, elas têm uma estratégia. Nós antecipamos a subida de alguns jogadores, nós tornamos precoce o aproveitamento deles, porque precisávamos mostrá-los ao mercado. Talvez, e só talvez, se eles tivessem continuado a jogar conosco, nós não pudéssemos vendê-los por este valor. Porque eles, e aqui eu não vou falar nome nenhum, porque senão eu vou estar sendo injusto. É só para entender. Eles não estão, naquele momento, futebol, você sabe, você foi um dos grandes atletas do futebol mundial, cada atleta tem um processo de maturação diferente. Não existe regra para isso. Não existe. Pode acontecer aos 20 anos, pode acontecer aos 17. As pessoas comparam muito com os grandes destaques de venda que foram feitos pelo nosso adversário, porque são jogadores muito diferentes em termos físicos, técnicos, mentais. Porque o processo de captação deles também é diferente. Houve um investimento gigante nesses jogadores. E não está errado, tá certo? Nós fazíamos isso em 2013. Né? O que se faz no Palmeiras hoje, nós fazíamos em 2013. Pedro Rocha, Luan, Wallace. Essa captação agressiva, comprando jogador pré-pronto. O jogador quase pronto. Isso o Grêmio fazia em 2013. Sim. O Cebolinha, Fortaleza, claro, no interior de São Paulo. Então, Denilson, eu estou tendo todo cuidado para usar as palavras adequadas aqui. Talvez a gente tenha conseguido vender esses jogadores, que aparentemente são jogadores que não atingiram o ápice, por valores de mercado importantes. Claro, se a gente tivesse deixado o Henrique um pouco mais tempo aqui, o Matheus um pouco mais tempo aqui, talvez conseguisse 2, 3, 4 milhões, ou 30, 40 milhões. Eu que estou todos os dias lá, junto com o Muricy, com toda a diretoria, que estamos vivendo, não o que aparentemente se percebe, comportamento, conduta, como reagiu à renovação contratual, o que passou a fazer, quais as metas... Isso eu não posso, e eu não vou nominar aqui, porque aí eu vou estar expondo as pessoas. Sim. Isso é um elemento de tomada de decisão. É uma crítica que... Tá aí a opinião do Rui Costa falando sobre o desenvolvimento desses atletas, fala um pouco da forma que o São Paulo teve que fazer, de subir meio que precocemente alguns jogadores e vender eles a curto prazo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você entende sobre essa declaração do Rui Costa. Eu acho que ele faz também uma autoavaliação que entende que muito por conta do momento do São Paulo, do momento que o São Paulo vive, isso acontece, o São Paulo está tendo que vender alguns jogadores de forma precoce, mas queria que você comentasse um pouquinho. Acho que entende, não entende, queria que você passasse sua análise sobre a situação do Rui Costa. É meio complicado, né? Eu, na verdade, não concordo com ele, assim, porque ele falou que o Beraldo foi vendido por um bom valor. Eu não acho. Eu acho que o Beraldo, pela qualidade que ele tinha, ele não foi vendido por um bom valor pelo São Paulo. Eu estava até procurando aqui, o Beraldo, ele foi vendido por 101 milhões, algo para 19 milhões de euros, né?
e o São Paulo ficou com 63 milhões de reais, porque tinha só uma porcentagem em cima do Beraldo, né? Então, 63 milhões. Aí a gente vem, ele citou o Diego Costa. O Diego Costa, na época, ele foi vendido por 7,5 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, e o São Paulo ficou com 80%, o São Paulo era dono de 80% dos direitos econômicos do zagueiro, então não ficou com todo esse montante também. Aí eu fui ver por quanto foi vendido o Vitor Reis do Palmeiras. Ele foi vendido por 35 milhões de euros, que dá cerca de 219 milhões na época. Tudo bem, são cenários diferentes, são times diferentes, em épocas totalmente diferentes, em cenários totalmente diferentes. Eu só acho que a gente tem que trazer a realidade também, sabe? Não dá para falar que foi uma venda, enfim. O Beraldo foi campeão com o São Paulo, foi importante na campanha do São Paulo da Copa do Brasil. Um jogador extremamente importante, foi vendido por esse valor, que ele foi de fazer um recorte um pouco maior. A venda desses jogadores agora, que foi teoricamente antecipada, né, precocemente, é o que o Paulo Nobre tá falando, não dá, sabe? Tipo, é absurdo o abismo entre uma venda e outra, né? Enfim, aí você coloca esses jogadores que foram vendidos agora, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, Matheus Alves e William Gomes. Assim, é assustador pensar que esses jogadores realmente subiram, ficaram pouquíssimo tempo e foram negociados por valores totalmente irrisórios, assim, né? Por valores muito abaixo do que a gente esperava que fossem vendidos. Aí ele explica o porquê que disso aconteceu, né? Meio que tudo que foi se juntando, a má gestão acumulada desses últimos anos, que acabou resultando nessa estratégia que ele citou de subir os jogadores precocemente e vendê-los. Aí ele cita que talvez eles não seriam vendidos, né, bem no futuro, mas eu acho que assim, a gente nem deu a oportunidade deles mostrarem o verdadeiro futebol. O William Gomes está muito bem no Porto, enfim, né? Eu queria ver muito mais do Matheus Alves, por exemplo, eu queria muito, que é uma posição que o São Paulo precisa tanto, e a gente, que nem, por exemplo, no último jogo, a gente não tinha o meio de criação, e o Matheus Alves foi vendido. Muita gente falava, mas ele, no tempo que ele esteve, ele não aproveitou o momento. Gente, ele nem teve tempo para mostrar nada, na boa. Eu achei que o Matheus Alves nem teve tempo para mostrar dentro de campo. Eu acho que é um garoto de muita personalidade, foi muito bem na copinha, mas subiu e ficou pouco tempo, não deu para mostrar quase nada, porque não teve muitas oportunidades. Lucas Ferreira, da mesma maneira. O Henrique Carmo, uma coisa que acho que assustou todo mundo. A gente estava naquele momento de vivendo muita pressão, o São Paulo, um momento importante na temporada, e o Henrique Carmo sendo utilizado pelo Crespo, entrando e mudando jogos, entrando e dando um diferencial para o ataque do São Paulo, e foi vendido. O São Paulo perdeu a oportunidade. O São Paulo, a gente olha agora para o banco de reservas, e se a gente tivesse esses garotos ali? Beleza, eles não poderiam ser os salvadores da pátria, até porque não deveria ser colocado sobre eles isso. Mas eu acho que eles poderiam ajudar muito o São Paulo, não só nesse ano, mas também no ano que vem. E principalmente se a pré-temporada, se o planejamento do São Paulo para 2025 tivesse sido bem feito. Mas foi todo mal feito, né? Foi todo mal feito desde o começo, desde o planejamento para a comissão técnica, que foi trocada ali no meio de caminho. Enfim, foi tudo muito mal planejado. Esses meninos não foram utilizados como deveriam ter sido utilizados. E isso vai virando uma bola de neve terrível de uma má gestão que se estende aí, né? Então, assim, eu acho que não cabe muito esse discurso dele. Não acho que o Beraldo foi vendido bem. Mas a realidade do São Paulo é diferente, sabe? Como que eu posso falar? Eu não ligo. Eu acho que deveria ter vendido melhor. Eu acho que é a responsabilidade deles fazerem bons acordos. E o São Paulo sempre fez bons acordos, sempre. Mesmo quando estava, às vezes, em momentos bem ruins até de gestão, fazia bons acordos. Não estou passando pano para gestões passadas também, porque eles têm muita culpa em tudo que acontece no São Paulo hoje, porque não acontece de uma hora para outra. Mas eu acho que a gente fazia boas negociações. E não só jogadores da base, até jogadores mais velhos, mais experientes, a gente conseguia fazer boas negociações. Agora o São Paulo não consegue mais. E isso precisa mudar. E como que vai mudar, sendo que a gente está fazendo esse tipo de atitude, esse tipo de estratégia, vendendo jogadores que nem pelo profissional jogaram direito, e enfim. Então assim, para mim é muito revoltante, porque eu queria muito ter visto mais desses jogadores. Eu acho que o Matheus citou, né? O Rio Francisco só não foi vendido realmente porque se machucou, porque a gente já não teria visto quase nada sobre ele. Então, eu acho que sim, nós teríamos que ter aproveitado melhor. Esses jogadores não tiveram tempo para mostrar em campo que eles eram capazes, para daí sim, eles terem uma vitrine e realmente aparecerem e serem vendidos por um valor ok. Mas eu acho que assim, eu fico muito revoltada com isso. Eu fico muito revoltada, principalmente passando por um jogo, como foi contra o RB Bragantino, e daí o Crespo olha para o banco de reservas, é a única opção que ele tinha para o ataque,
era Emiliano Rigoni. Sendo que ele poderia ter Lucas Ferreira, ele poderia ter Henrique Carmo, ele podia ter o William Gomes e poderia ter o Matheus Alves também, que ele poderia colocar ali. Então, assim, realmente não faz sentido nenhum. Exatamente, não faz o menor sentido, Van. Mateusão, queria que você passasse também sua visão sobre a declaração do Rui Costa, se concorda com ele, se não concorda com ele, acho que dá para segurar um pouquinho mais os atletas do São Paulo. Matheus. Infelizmente, para mim, eu acompanho muito as declarações da diretoria do São Paulo, eu percebo que eles são bastante eloquentes, né? Eles possuem uma retórica muito alinhada com relação a essa questão da venda. Eles sempre procuram subterfúgios para justificar o injustificável. Ele citou aí 2 grandes vendas do São Paulo em valores, que foram as 2 últimas grandes vendas. Mas nos últimos anos a gente percebe que o São Paulo perdeu poder de mercado. E um dos questionamentos que eu faço é até que ponto essa perda de venda tem a ver com as próprias declarações dos dirigentes do clube, que reafirmam a todo instante que o clube está quebrado, que eles não têm condições de comprar, que eles realmente no ano 2026 vai ser um ano mais pesado que 2025. Então, assim, eu acho que passa muito pela questão de os dirigentes do São Paulo saberem se portar no próprio mercado. Com relação à venda dos jogadores que foram campeões da Copinha, a gente vê aí na foto 2 deles, né? A gente lamenta bastante também porque, como Vanessa disse, vai afunilando o ano e a gente vai percebendo o quão as escolhas do São Paulo foram ruins com relação à compra de jogadores, né? A gente teve uma janela terrível em que a gente trouxe Rigoni e mais cedo a gente trouxe também Rafael Tolói, que praticamente não pôde demonstrar o que ele pode no São Paulo, afinal já veio lesionado praticamente e não jogou, né? E com relação a Emiliano Rigoni, é aquela coisa, o torcedor do São Paulo que vai ao estádio, infelizmente não está indo ao Morumbi, mas está indo à Vila Belmiro nesses últimos jogos, vai percebendo que essas escolhas influenciam no próprio desempenho do time. Você olha para o banco de reservas e encontrar Emiliano Rigoni como uma opção, é uma ofensa a jogadores que poderiam estar no lugar dele, como Vanessa bem citou. Uma das maiores decadências para mim do clube foi essa venda de William Gomes no final do ano passado, juntamente com Moreira. O São Paulo fez um esforço terrível para poder trazer o Wendel, deu 2 de suas joias, praticamente uma doação, né? O nosso presidente fala que não gosta que faça comparação com o preço de banana, mas foi a preço de banana. Os dois, a gente percebe o quanto o William Gomes vem desempenhando no Porto e, ao mesmo tempo, a gente percebe que não houve reposição. Esse dinheiro foi mais para que a gente pudesse, em algum momento do ano, tivesse no azul, e mesmo com essas vendas todas que a gente está tendo, a gente ainda pode terminar um ano com déficit. Então, eu acredito que essa movimentação do São Paulo é muito temerária. E se vocês perceberem aí, o Rui Costa disse que a gente procura sempre fazer comparações com grandes clubes que já estão estabilizados, como é o Palmeiras. Mas a gente percebe, por exemplo, o Vasco da Gama negou 25 milhões de euros por Ryan. A gente percebe que o Bahia vendeu Lúcio por 22 milhões de euros. Então, não é uma questão que o mercado não está mais pagando, é o São Paulo que não está mais sabendo vender algo que é de tradição do clube. Então, assim, eu fico muito triste com esse tipo de declaração que, como eu disse, é alinhada dos dirigentes e realmente a gente só tem a aguardar para ver se esse cenário pode melhorar. Afinal, Rui Costa é um dirigente gabaritado, né? Ele é um profissional gabaritado, tanto assim que o Grêmio está querendo ele de volta, mas assim, a torcida de São Paulo tem muito a ficar triste, porque é um movimento que para mim não tem volta, porque é um apontamento da diretoria de que se desfazer dos jogadores é o que tem na casa para agora, para poder ficar fazendo com que as finanças do clube tenham algum tipo de respiro.